Olá, turma. Será que a turma está me vendo? Ah, a Nívia está me vendo. Eu acho que a minha imagem, acho que é aqui, ó. Vídeo. Não sei se a turma está me vendo. Olá, turma. Vocês estão me ouvindo? A turma está me ouvindo, gente? Será que dá para falar no chat? Está me ouvindo? Nívia e Meliandro Valadares. Dá para falar no chat? Se a gente está ouvindo? Que aqui parece, eu não sei se a minha câmera está... Tá tudo bem, gente? Vocês estão me vendo? A turma está me ouvindo? Fala no chat, pessoal. Olá, turma. A turma está me ouvindo? Nívia? Eu acho que eu estou sozinha. Olha, os participantes. Olá, turma. Olá, turma. Vou até ligar aqui para ver se consigo uma ajuda aqui, que eu não sei se tem alguém aqui conosco. Tentando uma ajudinha aqui. Amiga, pelo amor de Deus, me salva. Estou aqui, não sei onde compartilhar a tela. Já estou na web, não sei se eu tenho aluno, porque não... É. Tá. Tá bom. Não tenho aluno aqui, mas eu estou falando no chat, mas os nossos alunos não estão respondendo. Eu vou seguir. Depois a gente fala. Beijo.
Tchau. Oi, turma. Oi, turma. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Pessoal, estou tentando aqui compartilhar nossa tela, mas aqui diz que está desabilitada. E eu não sei como que está desabilitada. Eu quero habilitá-la. Não, não quero desabilitar, não. Eu quero ela habilitada. Como é que ela não está habilitada? Vamos ver. Vamos em configurações. Vídeo, áudio, plano de fundo, estatística. Eu não sei onde habilitar. Então, turma, eu estou querendo aqui habilitar nossa tela para colocar o nosso PowerPoint. Eu não sei como que eu vou habilitar essa tela. Já fui em configurações.
Olá, turma. Tá dando para ver a tela que eu estou compartilhando com vocês? Bem, eu estou tentando compartilhar uma tela, tá? E nessa tela, só isso. Eu quero mostrar o que é filosofia, né? Eu quero falar sobre a influência que a mitologia grega tem, né, dentro do nosso dia a dia. A filosofia grega, né, a nossa mitologia, ela surgiu em Atena, né? E nós temos várias aí, né, várias situações, né, que a gente consegue através da mitologia, que a gente consegue associar aos dias de hoje. Então, a coruja é o símbolo aí da sabedoria, né? E a gente vem trazendo aqui, mostrando para vocês, tá? A exemplificação, né, do animal que representa a filosofia e vem trazendo algumas visões do senso comum. Então, essas visões são tirar o pé do chão, né, ficar em devaneios, conversa que não leva a lugar nenhum. Mas isso aí é uma visão errada, não é nada disso. A filosofia não é nada disso. Nós estamos partindo aqui de uma análise etimológica, né, da palavra, para a gente poder entender melhor esse significado. A filosofia, ela começa, né, com filo, né, que quer dizer amizade, e sofia, que quer dizer sabedoria. Então, a filosofia significa amizade ao saber. Logo, nós podemos dizer que a questão está esclarecida, desculpe, surge uma indagação, né? O que a gente quer saber? Saber o quê? Né? Então, o saber o quê, ele designa que a gente precisa esclarecer uma pergunta, devemos lembrar, né, de que essa filosofia é a mãe das ciências, né? Uma jovem de aproximadamente 2.700 anos. Ainda assim, deve saber que a filosofia envolve todos os assuntos possíveis, né, de serem pensados, questionados em todas as áreas do conhecimento. A filosofia ainda, ela busca entender o porquê das coisas. Possui um propósito, a busca pela sabedoria, a busca de perguntas, questionamentos e indagações sobre um assunto. Então, estudar filosofia é procurar o porquê das perguntas, né? Que nem sempre possuem respostas, mas é estudar a fundo, né? Então, para que serve a filosofia no nosso ensino, no nosso dia a dia, né? Ela serve, né, para a nova legislação educacional brasileira, parece conhecer a afirmação de que o próprio sentido histórico, né, da atividade filosófica, ela parte de uma competência, né, para promover sistematicamente condições indispensáveis da formação de uma cidadania plena. Por quê? Porque a filosofia ela vai trazer uma reflexão, um questionamento. Então, o que a gente tem 4 pilares assim que nos levam a valorizar, né, o ensino da filosofia: a reflexão crítica, o conhecimento, a ação e a produção da cidadania. O mesmo nós podemos dividir a filosofia na Grécia Antiga em pré-socráticos, sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Dessa forma, os pré-socráticos são esses filósofos que tentavam explicar a natureza, o princípio de todas as coisas. E os sofistas, esses praticavam o uso da retórica, né, que é a arte de falar bem. Aqui em Sócrates, eu gostaria de mostrar para vocês o filho de escultor, né, que aprendeu o ofício do técnico. Então,
do pai, né, que era técnico. Então, a sua mãe era parteira e estudou geometria, gastronomia, cosmologia e manteve, então, o contato com alguns sofistas. Então, ele foi soldado da guerra, né, e de Peloponeso, e politicamente ele foi respeitado das leis da cidade. Por quê? Porque adotou como missão o oráculo escrito no templo do Apolo Delfo. Então, conhecer-te a ti mesmo, nada escreveu. Então, Sócrates, na sua obra, né, Vida e Obra e Animação, temos o MP4 aqui também, que depois vocês podem tentar assistir, e entrou o método socrático, que se trata da ironia e da maiêutica, né? A ironia, né, procura confundir o interlocutor acerca do conhecimento das coisas, né? E o ato de perguntar, que é uma questão prévia, né, que vem aí da maiêutica. Então, a maiêutica faz o interlocutor penetrar nas ideias, nas novas ideias. O objetivo do método é encontrar definições universais e necessárias à essência para cada coisa. Então, Sócrates é considerado, né, o pai da filosofia. Por quê? Porque buscou atingir uma verdade a partir da prática filosófica e do diálogo, né, que os demais cidadãos com os demais cidadãos. Isso fez a busca pelo conhecimento verdadeiro e fez com que Sócrates fosse um pensador muito respeitado. Então, aqui, estranhamento e desnaturalização. Então, diz assim: quem ama sente-se carente do objeto amado. Então, busca o desejo do saber. Então, a filosofia vai buscar, né, o desejo do saber, vai buscar esse saber. Então, no texto, o que é o final da filosofia, pode retratar um pouco melhor essa ideia. O que eu quero dizer para vocês é que filosofia é sabedoria, né, que é o amor, né? O amor pelo belo, o amor pela bela, né? Sabedoria é bela e busca pelo saber. Então, aquela filosofia que encontra-se, né, na sabedoria e na ignorância, porque tem coisa que a gente ignora, né? Assim como o amor, também tem muita coisa que a gente ignora. Então, a importância do ato de perguntar é um ponto de partida, é uma atitude de duvidar, é uma problematização do mundo, né? Da vida, da realidade, da investigação. A pergunta filosófica é incômoda e perturbadora, certo? Então, Platão, né, já tem uma outra visão. Nós acabamos de falar de Sócrates, mas para Platão, que era de família aristocrática, descendente de Salom por parte de mãe, estudou retórica, né, com os sofistas. E discípulo de Sócrates, que conheceu aí, né, o pitagorismo e o pensamento, né, de Parmênides, que foi outro pensador. Procurou responder o conflito de Heráclitos e divergências com os sofistas. Então, Platão foi, assim, um mediador de toda essa cultura filosófica, né, da Grécia Antiga. Então, quem são os verdadeiros filósofos? Os que amam o espetáculo da verdade. A filosofia vai além das aparências, né? Vai ao direito, na essência. E isso daí está escrito no livro República, né? Que é de Platão. É esse livro. Aqui, para ser filosofia, que tipo de sabedoria a filosofia busca? Não se contenta apenas com saberes superficiais, né? Como eu já falei, ela introduz, ela vai a fundo. Então, não se contenta com explicações místicas e fantasiosas. Nem toda curiosidade é uma curiosidade filosófica, porque depende da pergunta e depende da resposta. Então, aqui
Tem outro vídeo também, tá? Outra sugestão, né? Partindo de uma pergunta, de uma expectativa, né? Expectativa de criança, que busca a compreensão aprimorada mais científica. Depois, se quiserem assistir, eu peço que entrem no link. Então, a resposta deve ser: a filosofia é uma ciência que estuda de forma racional, rigorosa, metódica, sistemática e universal. Ok? Então, para isso, Demerval Saviani, que é um educador muito conhecido nosso, ele diz: para ser filosófica, a reflexão deve ser, ao mesmo tempo, radical, para analisar em profundidade o problema em questão, buscando chegar às raízes, aos seus fundamentos, né? E rigorosa, no sentido de ser coerente, sistemática, conduzindo esse pensamento com método e rigor, para propiciar conclusões válidas e bem fundamentadas, e de conjunto, para tomar o objeto por questão como uma forma, né? Não tomar como uma forma isolada e abstrata, mas numa perspectiva de totalidade, considerando vários fatores aí que determinam, né, e condicionam esse assunto. Então, aqui a filosofia pretende desenvolver um conhecimento que vai além das crenças, né? É sensível e suprassensível. Os sofistas eram filodoxos, perdão, ou seja, né, amante das opiniões. Pergunta: a nossa sociedade tem vergonha de perguntar? Acho que a afirmação é essa, né? Tem sim. A nossa sociedade tem vergonha de perguntar, porque aquele que pergunta parece que não sabe, né? E fica se sentindo como aquele que não entende do assunto. Mas acontece que para entender, a gente precisa perguntar, não é mesmo? Como o professor pode contribuir para desenvolver com o aluno o ato de perguntar e de elaborar perguntas filosóficas? Então, aí o professor tem que ver essa questão desse filosofar, porque filosofar implica nas consequências desagradáveis e sofrimento necessário para atingir o avanço. Então, essas perguntas elas vão ser, muitas vezes, desconfortáveis. Por quê? Porque existe uma atitude crítica. Nessa atitude crítica, nós temos os pontos positivos e os pontos negativos, né? Então, os pontos positivos: conhecer a verdade, interrogar o mundo que o cerca, né? Desconfiar das crenças seria um ponto negativo. E negar o senso comum também seria um ponto negativo. Então, importante é a problematização. Se nós trouxermos para a sala de aula, né, o problema, né, trazer para esse problema um olhar, né, que possa transformar, então nós estaremos aí com reais condições de trazer uma possível solução para esse problema. Então, não é qualquer pergunta ou qualquer dúvida que vai se criar um problema filosófico. A gente precisa trazer alguma coisa significativa, problemática, algo positivo e passível de discussão. A gente entra em vários pontos aí, né? A gente entra na política, a gente entra na natureza, a gente entra em várias situações que a gente pode gerar essa atitude filosófica reflexiva. Então, a importância da problematização. Tem que ter uma dimensão subjetiva esse problema, né? Que cai em um relativismo, e tem que ser também objetiva, de algum modo, para poder ter uma relevância social. Essa relevância social são esses problemas que a gente tem falado, que eu acabei de falar. A gente vai falar na política, a gente vai falar na economia, a gente vai falar na governança. Isso tudo vai criar, né, uma filosofia. São fatores sociais, a gente vai falar de diversas coisas. A gente vai falar da mulher, da condição do negro, enfim, né, de todas essas pessoas que de algum modo se sentem excluídas. E aí a gente está entrando
no patamar filosófico. Então, o problema tem que ser interessante para o aluno, e isso faz com que ele queira refletir. Então, temas bem solucionados, bem selecionados, né? Um debate, levar reflexão ao debate, possibilitando aí esse ato de filosofar, saindo um pouco do senso comum, né? Daquilo que todo mundo já fala, né? Então, alguns objetivos das filosofias nas nossas aulas são distanciar o aluno do senso comum. Que senso comum é esse? É sair daquilo que todo mundo já fala, né? É a gente criar a possibilidade de abrir a discussão um pouco distante, né, das falas mais comuns. Então, estimular o ato de perguntar, desenvolver o senso crítico, essa análise crítica, né? Abrir para o debate, problematizar o mundo que o cerca, né? E levantar os problemas, ok? Então, para conseguir isso, a gente precisa partir de problemas reais, significativos, né? Partir da realidade do aluno e partir do conhecimento que ele já possui. Então, a partir daí, a gente vai colocar aqui, né? Se os homens se perguntam sobre determinadas coisas, é por manifestar, como disse Aristóteles, um desejo natural de conhecer. Portanto, a filosofia é o exercício por excelência da indagação e do questionamento. Então, a filosofia, no sentido grego, né, da palavra admiração, é um espanto, né? Então, essa mesma admiração é um ponto de partida para o exercício de filosofar, né? E preserva a ingenuidade, e não leva, assim, ao questionamento, mas vai diferenciar o modo com que as pessoas reagem, né, diante das questões do nosso cotidiano. A dúvida. A dúvida, para a filosofia, não é impossibilitadora, mas algo próprio, né, de uma partida para reflexão. Então, nesse processo de questionamento, todas as afirmações são submetidas à dúvida. Por isso, a filosofia não é dogmática. Tudo que pode ser questionado será questionado. Então, a dúvida filosófica, por sua vez, consiste justamente na explicação anterior para submetê-la a uma dúvida. Então, ela estimula a criticidade, né, que é uma marca, né, da experiência filosófica. Insatisfação moral. O que vem a ser insatisfação moral? A insatisfação do homem com os costumes, as práticas que o cercam. E aí, então, ele passa a filosofar, ou seja, ele sai daquele conceito comum, né, daquela opinião que já foi formada, que já está se formando, e ela passa a ser, então, um pensamento filosófico, porque essa pessoa ela vai ter as condições necessárias para formar uma crítica e problematizar, né, as questões da realidade, sem levar em conta, né, o que os outros pensam. Ela vai levar em conta aquilo que ela quer questionar, as origens, né, dessa insatisfação e analisar, aprofundando-se nas suas práticas, então, né? Então, para começarmos uma investigação, é necessário que a gente possa, que haja um motivo, né? Para que a gente possa buscar o que move a geração de conhecimento, essa vontade de buscar, né, a resposta. Por isso, o papel, né, da questão é tão importante. Por quê? Porque subscreve e direciona essa busca, certo? Então, aqui, estudar os filósofos para observar e entender é uma coisa que faz com que a gente comece a entender como surgiu a filosofia. Então, aqui, a tentativa de resolver problemas e indagações já é uma parte da história da filosofia e deve ser utilizada como um instrumento, né, que fornece reflexão aos educandos. Não deve ser utilizada para decorar as suas ideias. Então, a filosofia não é uma coisa para a gente decorar. A filosofia, a aula, ela é um debate, né? Então, em especial no ensino fundamental, no ensino médio, a aula ela é uma análise crítica, ela vai ser um debate, né? Então, não podemos deixar de lembrar que, na prática, o conhecimento não está dividido em disciplinas. Então, o conhecimento ele é interdisciplinar,
quando aprendemos, né, como um todo. Então, aqui a gente fala da interdisciplinaridade, que a filosofia nos proporciona, né? E o que a interdisciplinaridade significa? Ela é interação, né, existente entre duas ou mais disciplinas, e essa interação tem uma comunicação de ideias e integração de conceitos, ok? Espera um pouquinho. Então, a interdisciplinaridade, para compreender melhor, ela pode ser considerada uma metáfora. O conhecimento é uma sinfonia, né? Para sua execução, será necessária a presença de muitos elementos, os instrumentos e as partituras, os músicos, maestro, ambiente, a plateia e o aparelho eletrônico. Então, a gente pode ver que a interdisciplinaridade, ela compõe, em vários ângulos, um determinado conhecimento abrangente. Então, eu posso ter filosofia nas disciplinas de história, nas disciplinas de língua portuguesa, posso ter matemática, eu posso ter filosofia em várias disciplinas e posso montar um projeto interdisciplinar, né, filosófico, para essa totalidade, né, de conhecimentos. Então, filosofia é a mãe de todas as ciências, então, contudo, a gente pode usar várias ciências, né, para ser interdisciplinar. Então, essa necessidade de fragmentação, ela deve ser descentralizada. Por quê? Fazendo, então, a interdisciplinaridade, trazendo as atividades como um todo. Tá? Aqui tem uma atividadezinha para pequenos filósofos, né? Eu vou passar, depois, se vocês quiserem ver, nós vamos ver depois com mais calma, vocês podem ver com mais calma. Por quê? Porque aqui já se fala, né, de trabalhar filosofia com as crianças. Então, a gente já fala aqui do trabalho com fábulas, a gente já fala de um trabalho, né, com figuras, né, com a moral da história, né? São contos diversos que aparecem aqui. Aqui também sobre as fábulas, né? Aqui a gente fala também filosofando no Maternal 1, que eu achei muito interessante isso, né? A gente poder filosofar até com os pequenininhos, né? Nós temos vários encartes que traz também essa questão da filosofia, tá? Com as crianças, né? E aqui, filosofia para crianças, então parece uma coisa estranha, mas que nada, ela já está inserida já no ensino fundamental, né? Nós temos alunos aí de segundo ano, terceiro ano, né? Especificamente em algumas escolas particulares e poucas escolas públicas que já tratam de filosofia, né? Então, o que eu gostaria de dizer é que a filosofia ela cabe em qualquer lugar. Inclusive, tem um texto muito interessante que é a filosofia na pandemia, né? E que eu gostaria muito de ter compartilhado com vocês, mas em breve, eu vou colocar na Mediateca para vocês, tá certo? Então, pessoal, infelizmente eu não tive alunos, eu demorei um pouquinho a entrar, porque eu tive alguns probleminhas aqui para entrar no Zoom, né? E eu espero que agora eu tenha compartilhado com vocês aqui a tela, espero que ela tenha sido compartilhada. Agora já está mais difícil aqui. E que a gente tenha tido um entendimento aqui sobre tudo que a gente já falou, tá bom? Eu vou tentar gravar, baixar essa videoaula e colocar para vocês na nossa plataforma, ok? Muito obrigada. Peço desculpas aí pelo tempinho que eu levei para entrar,
mas realmente foi um pouco difícil. Tá bom? Qualquer coisa a gente vai se falando e, de repente, a gente pode gravar uma outra videoaula, tá? Vou tentar um ao vivo aí de outra maneira. Tá bom, gente? Mas eu espero que essa aqui tenha ficado boa. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.